Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal Eu Quadrado Plus. Eu sou a professora Elissandra Rubim e estou aqui para convidar você que está aí a vir se preparar para o PSC da UFAM e para o CIS da UEA. Venha se preparar para a vida aqui comigo e com o professor Edson Soares. Esse é o módulo de Matemática 3 para a terceira série e essa é a nossa 11ª aula, onde na oportunidade trataremos sobre os números complexos na forma trigonométrica. Mas antes nós vamos estender alguns conceitos já vistos na nossa aula de número 10. Primeiro, olha só, eu tenho aqui o plano complexo ou plano de Gauss. Observe esse primeiro número complexo aqui. Essa aqui, ó, z igual a 3 mais 3i. Parte real 3, parte imaginária 3, né? Nós vimos que todo número complexo ele pode ser representado, pode ser dado por um par ordenado de números reais. Esses pontos aqui, P1, P2 até P8, eles são chamados afixos ou imagem desses números complexos. E eles, por serem pares ordenados, podem ser representados nesse plano que aqui, no estudo dos números complexos, nós vamos chamar de plano de Gauss, onde o eixo x ele será conhecido como eixo real, e o eixo y como eixo imaginário. Vamos aqui esse exemplo aqui, o primeiro exemplo. Então, olha só, z igual a 3 mais 3i. Então, a parte real é 3, que corresponde ao valor de x, e a parte imaginária também é 3, que é o valor de y. Então, eu venho aqui para o plano de Gauss, a eixo parte real 3, parte imaginária 3. Então, esse P1 aqui, ele é a imagem ou afixo desse primeiro exemplo de número complexo. Vamos ver aqui o segundo. O segundo número complexo, z igual a menos 4 mais i, a parte real menos 4, a parte imaginária é o coeficiente aqui, que é 1. Então, eu consigo representar ele aqui por esse par ordenado, né? Esse ponto P2, ele é o afixo ou a imagem desse complexo aqui do exemplo 2. Vamos identificar ele aqui, ó, parte real menos 4, tá aqui, eixo real, né? Então, tá aqui o menos 4 no eixo real. E imagem, né? Aqui o nosso eixo imaginário, né? A parte imaginária é 1, então tá bem aqui, ó, no eixo imaginário. Então, menos 4 e 1, tá aqui o ponto P2. Esse ponto P2 é o ponto que a gente vai chamar de afixo ou a imagem desse número complexo do exemplo 2. Um outro conceito que a gente vimos na nossa aula de número 10 e que a gente vai estar estendendo esse conceito, foi o conceito de conjugado. Nós vimos que o conjugado, que é o z barra, né, de um número complexo dado, eu tenho esse número complexo aqui, ó, z igual a mais bi. O conjugado dele a gente representa por esse z barra, basta nós trocarmos o sinal da parte imaginária. Então, A menos BI é o conjugado de Z. Então, observe esses pontos aqui. O ponto M de coordenadas AB, ele é a imagem desse complexo aqui, A mais BI. Esse ponto M' de coordenadas A e menos B, ele é a imagem do conjugado de Z. Então, o que a gente pode observar aqui? Que nós temos as imagens, né? Nós temos a imagem do do número complexo Z e aqui nós temos a imagem do conjugado de Z. O que nós podemos concluir com isso? Que a imagem, essa imagem aqui, ó, do conjugado de Z, é o ponto simétrico da imagem de Z em relação ao eixo real. Então, o eixo real é esse aqui. Então, essa imagem do conjugado é o ponto simétrico dessa imagem aqui em relação ao eixo real. Muito legal, né? Agora, um conceito que a gente vai estar vendo aí para acrescentar aí para nós definirmos a fórmula trigonométrica de um número complexo, que é o objetivo da aula de hoje, a gente tem que falar em norma ou módulo. Então, dado um número complexo na forma algébrica, onde A e B são números reais, o módulo de Z a gente indica por essas barrinhas, né? Módulo de Z ou pela letra grega ρ. Então, o módulo, ele é um número real não negativo. Então, o módulo vai ser dado pela raiz quadrada da soma da parte real elevado ao quadrado mais a parte imaginária elevada ao quadrado. Vejamos aqui o primeiro exemplo, olha só. E o segundo, vamos ver o primeiro. O primeiro é z igual a 2 mais 3i. Parte real 2, parte imaginária 3. Então, o módulo é 2 ao quadrado mais a parte imaginária 3 elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai dar o módulo, vai ser a raiz quadrada de 13, né? Porque aqui vai dar 9, 9 mais 4, 13. Então, o módulo desse primeiro exemplo é raiz quadrada de 13. Observe o segundo exemplo, onde a parte imaginária é nula. E a parte real é nula e a parte imaginária é 6. Então, o módulo vai ser parte real é nula, 0 ao quadrado, mais a parte imaginária, que é 6 ao quadrado.
Então, 36 mais 0 é 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, nós determinamos aí o módulo ou a norma de um número complexo na forma algébrica. Bom, qual a interpretação desse módulo, né? Dessa norma de um número complexo? Observe o seguinte, que aqui a gente já está trabalhando com o plano de Gauss, né? Então aqui a gente tem o eixo real, o eixo imaginário. Esse ponto M, ele é a imagem do número complexo Z escrito na forma algébrica, A mais BI. Tá? Então observem que, geometricamente, o módulo de um número complexo, ele é o quê? Essa distância da sua imagem até a origem. É essa distância aqui que vai me dar o que nós vamos chamar de módulo de Z. É a distância da sua imagem até a origem do plano de Gauss. Muito bom, né? O argumento, ele vai nos ajudar aí a definirmos, então, a fórmula trigonométrica de um número complexo. Vamos ver o que é o argumento. Então, no plano complexo, como nós já vimos, M é a imagem de um complexo na forma algébrica, na forma A mais BI. Então, não nulo. E N, como vocês estão vendo aqui, ó, M é a imagem de um número complexo escrito nessa forma. N é a interseção, né, da circunferência lambda, né, de centro na origem, né, do plano e raio OM. Então, OM aqui é o raio, em que OM é Rho, que é o módulo de Z, né? Ele é um semi-eixo aí positivo. Então, chama-se argumento de Z, né, um não nulo, ao ângulo θ. Então, o argumento, ele é um ângulo que corresponde a um arco de lambda. Então, é esse aqui, ó, esse arco aqui, que tem origem em N e extremidade em M. Tal que esse argumento, o argumento de Z, que é dado por θ, é um ângulo que vai estar variando maior ou igual que 0 graus e menor que 2π. Esse argumento, θ, ele é dito o argumento principal de Z. Então, observem aqui que nós temos a formação de um triângulo dito retângulo. Está aqui o ponto M, que é a imagem de um número complexo, e aqui a projeção dele no eixo real. E está aqui o ângulo θ. Então, a gente tem parte real, a parte imaginária. Então, o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente é a parte real sobre a hipotenusa, que é o Rho, né, ou o módulo de Z. Então, é A sobre Rho. O seno é o cateto oposto, que é essa medida aqui, que é B, sobre a hipotenusa, que é Rho. Então, de tal forma que a gente consegue definir e dizer que θ, né, nós temos aqui θ0, que é o argumento principal, mais 2kπ com uma variação de k aí pertencendo ao conjunto dos números inteiros. Observe aqui os exemplos. Vamos achar o argumento desse número complexo. Quem é o A? O A, para a gente achar o argumento, a gente precisa saber quem é o Rho, quem é o módulo, né? Então, você vai calcular o módulo, é a raiz quadrada de A, que é raiz de 3, elevado ao quadrado, mais o B elevado ao quadrado. De tal forma que isso aqui vai dar 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, tá aqui o 2, ó. Então, é A. Quem é o A? O A é esse aqui. Quem é o B? É o que tá aqui, é a parte imaginária. Esse é o meu B. Ok. Né? E quem é o seno de θ? Seno de θ é B sobre Rho. Quem é o B? É 1 sobre Rho. Então, aonde que o cosseno... Onde que o cosseno de θ mede raiz de 3 sobre 2? Em que ângulo? O ângulo de 30 graus, que em radianos é π sobre 6 rádio. Seno de θ igual a meio. Aonde que o seno mede meio? Também em um ângulo de 30 graus, que corresponde aí π sobre 6, né? E aí a gente pode escrever então que o argumento é π sobre 6 mais 2kπ. Vamos aqui ao segundo exemplo. É o complexo aí menos 2i. Observe que a parte real é nula. Então, se você for calcular o módulo, vai ficar 0 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, vai dar 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, 0, que é o A, que é a parte real, 0 dividido por 2 é 0. Aqui o B é menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, cosseno de θ é igual a 0. Para a gente responder isso, a gente vai ter que analisar aqui
esses arcos notáveis que eu coloquei aqui, tanto para o seno quanto para o cosseno. Olha só, onde que o cosseno, ele mede 0 graus. Ele mede 0 graus em π sobre 2 e 3π sobre 2. Então, pode ser um dos dois. E o seno de θ? Seno de θ, onde ele, seno de θ mede menos 1? Bom, o seno de θ mede menos 1 em 270. 270 é a mesma coisa que 3π sobre 2. Então, esse é o argumento principal. Então, o argumento desse número complexo eu posso escrever com a variação 2kπ como sendo 3π sobre 2 mais 2kπ. Bom, então, falando um pouco sobre o argumento, a gente consegue definir a forma trigonométrica ou polar de um número complexo. Então, a gente vai partir da forma algébrica desse número complexo, onde A e B são números reais, né? Então, eu tenho um complexo aí não nulo, a gente já sabe como determinar o argumento, então, de Z. Então, observe que a gente obteve essa relação, né, no slides anterior. Eu posso isolar aqui quem é a parte real. A parte real é ρ, que é o módulo, vezes o cosseno de θ. Né? Aqui eu posso isolar a parte imaginária, que é B. Então, B vai ser igual a quem? Ρ seno de θ. Eu vou chamar isso de equação 1 e essa equação 2. Se eu tomar a equação 1, substituir a equação 1 e 2 na forma algébrica do número complexo, né, substituindo exatamente aqui é o A, que é Ρ cosseno de θ, e esse aqui é o B, que é Ρ seno de θ. Colocando o Ρ em evidência, nós vamos obter exatamente esta forma aqui, que é a chamada forma trigonométrica ou polar de um número complexo. E aí, gostaram? Então, vamos aqui ao exemplo. Olha só, dado o número complexo na forma algébrica, a gente tem aqui quem é o A, né? E aqui o coeficiente é 1, esse é o B. Escrevam na forma trigonométrica. Para mim escrever na forma trigonométrica, eu tenho que determinar o módulo. Então, o módulo é a raiz quadrada da soma da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Usa a propriedade radiciação, vai sobrar 3. 3 mais 1, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Tá? E vamos descobrir aqui quem é o A. A é aqui, ó, 3. Raiz de 3. E quem é Rho? Rho a gente acabou de determinar que é 2. Aqui é seno de θ. Seno de θ é igual B, quem é o B é 1, sobre o Rho. O Rho é 2. Né? Então, daí, por que a gente precisa fazer isso, professora? A gente descobre, então, o argumento aí dito, o argumento principal. Aonde o cosseno de θ mede raiz de 3 sobre 2 e aonde o seno de θ mede meio? Exatamente aqui no ângulo π sobre 6, que é um ângulo de 30 graus, né? Então, é isso, nós temos o argumento principal. Então, essa aqui é a fórmula trigonométrica de um número complexo. Então, eu vou substituir. Quem é o Rho? O Rho é 2. Qual é o nosso argumento, que é o θ? Π sobre 6. Então, essa aqui é a forma trigonométrica desse número complexo aqui, que inicialmente foi apresentado na forma algébrica. Que legal, né? Então, vamos ao nosso exercício de fixação, que é um exercício da UFAM, do PSC de 2017. Olha só, diz o seguinte: considerando os seguintes números complexos, Z é igual a 2, cosseno θ mais I, seno de θ, vejam que tanto os complexos Z como o W eles estão na forma trigonométrica. Ele pede para te calcular o produto dessas potências, Z elevado à 12ª potência vezes W elevado à 12ª potência. Né? Bom, para a gente resolver esse problema, a gente tem que lembrar do estudo de potenciação de números complexos que a gente vai estar vendo aí em aulas posteriores a essa, mas eu já estou apresentando para vocês. Como é que a gente calcula? Na fórmula de Mover, diz o seguinte, que a potência Z elevado a N, na forma trigonométrica, é Rho elevado a N, cosseno de N θ mais seno de N θ, onde esse N é exatamente essa potência aqui. Então, observe, se eu quero calcular o Z12, então vai ficar 2, que é o Rho é 2, tá? Foi calculando aqui, ó, tá aqui, nem precisa calcular, é só evidenciar a forma trigonométrica, esse é o 2, esse aqui é o nosso argumento. Então, 2 elevado à 12ª potência vezes 12, né, que é o valor de N, tá aqui, eu tô olhando para cá, N vezes o θ, que é 30. Aí, mais seno de 12, que é o N, vezes o θ. 12 vezes 30 vai dar 360. E usando a informação anterior que nós passamos, o cosseno de 360 graus é 1 e o seno de 360 graus é 0. Aqui vai dar 0, mais 1 é 1. 1 vezes
2 elevado à 12ª potência é 2 elevado à 12ª potência. Então, a gente já descobriu quem é o Z elevado a 12. Vamos descobrir agora o W elevado a 12. Vai ser 1, que é olhando para cá, o meu Rho é 1. 1 elevado a N, tá aqui. 12, que é o N, vezes o ângulo. Tá aqui o ângulo, ó, o argumento. Né? Mais seno de 12, que é o meu N, daqui. Né? Que no caso, eu vou olhar para cá, ó, esse é o meu N. Então, 12 vezes 120 vai dar 1.440. 1.440, se você for dividir por 4, você vai ver que são 4 voltas completas, ou seja, é côngruo com o ângulo de 0 graus. E aí, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Aqui, 0 mais 1 é 1. 1 vezes 1 elevado à 12ª potência é 1 elevado à 12ª potência. Então, o produto de Z elevado à 12ª potência por W elevado à 12ª potência será 2 elevado à 12ª potência, alternativa D. E aí, gostaram? Eu espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula aqui no canal Eu Quadrado Plus. Tchau, tchau!